Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Eduardo Batista, estamos começando mais uma aula de artes, tá bom? Aqui para vocês. Estamos começando, tudo bom? Queria dizer para vocês que nós estamos tentando essa nova forma, né? Gravar na tela do computador e a nossa imagem também aqui, tá bom? Porque fica mais fácil da gente gravar tudo e fica mais tranquilo, tá? Então vamos lá, vamos começar, né? Hoje nós vamos falar, é o assunto do sexto ano, certo? Que nós planejamos para o mês de agosto, que fala sobre a questão de dança, né? E a gente vai falar sobre movimento corporal. É bem interessante a gente falar sobre movimento corporal, porque todos nós nos movimentamos e a dança limita muito o nosso cotidiano, tá certo? Então, o que que acontece? Nós, sabendo que nós temos movimentos no cotidiano e as pessoas também antigamente sabendo disso, elas começavam a usar esse movimento para várias coisas, né? Inclusive na dança. Isso vem desde muito antes, porque se você for ver na Idade das Cavernas, né? As pessoas já desenhavam danças e tudo mais em movimentos, porque naquela época eles faziam com que o movimento, tá, fosse um movimento do seu cotidiano. Eles imitavam caças, imitavam animais do seu cotidiano. E hoje quem não poderia falar? A Bebê. Quer falar oi pro pessoal? Tá bom então, viu? Homeschool, né? Aula em casa é desse jeito mesmo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre a quinesfera. A quinesfera, né, como vocês podem ver no texto, é tudo que podemos alcançar com todas as partes do corpo, perto ou longe, grande ou pequeno, com movimentos rápidos ou lentos. Então, qualquer movimento que eu faça para alcançar alguma coisa em algum canto ou que está perto de mim, fica dentro dessa quinesfera. Tá? E é um tipo de movimento corporal que é muito utilizado na dança. Você pode ver por esse movimento, que é um movimento tentando pegar algo alto, porque nós abrimos a perna, porque nós equilibramos. Você vê aqui que ela está equilibrando o corpo, tentando pegar alguma coisa longe. Então ela equilibra o corpo abrindo a outra perna, tá bom? Nesse caso aqui, ela usou um movimento de parcial agachamento, tentando pegar uma coisa mais embaixo. Nós não usamos muito isso, né? Porque nós temos que nos abaixar, ou como fala aqui, ficar de coca, né? Então, no caso, a quinesfera ou cinesfera é a esfera que delimita o limite natural do espaço do corpo, né? No entorno do corpo do ser movente. Essa esfera cerca o corpo, esteja em movimento ou não. Então, pessoal, desculpa, eu tive que sair um pouquinho aqui para resolver um problema, mas olha só como é interessante, né? Como eu estava falando, a quinesfera, ela faz essa esfera ao redor do nosso alcance, tá bom? Então é isso que acontece. No caso, eu tenho também a parte que fala sobre movimento corporal, o fluxo, tá? O fluxo ele se divide em três partes, tá bom? Quais são essas partes? O fluxo livre, tá? O fluxo conduzido ou controlado e o fluxo interrompido. O fluxo, né, é a qualidade do movimento que se refere à tensão muscular com a qual se deixa fluir um movimento. Pode ser uma fluência, como eu falei, contínua ou interrompida em seus graus de tensão. Tá? O fluxo livre, ele é uma movimentação sem interrupções, tá bom? Onde o indivíduo está livre para se movimentar como quiser, desde que seja sem pausas. Então, o fluxo livre, né, é uma movimentação sem interrupção, tá? Ele não pode ser pausado, tem que ser um movimento mais fluido. O fluxo conduzido ou controlado é um estado de cuidado com o movimento, com maior tensão. No caso, o fluxo ele não é totalmente livre, tá? O fluxo ele tem que ser mais pausado, tem que ser controlado, geralmente mais lento. Isso faz com que fique mais pesado, tá? O fluxo, tá? A tensão muscular é maior,
né? E por quê? Porque eu tenho que ter uma tensão muscular maior para poder conseguir controlar o movimento. Se o fluxo for leve, livre, eu não consigo controlar o movimento. Então, o movimento é um pouco mais pausado, mais lento, tá? Um exemplo, né, escrever um texto com caneta de papel, com caneta no papel, e o movimento do Tai Chi Chuan, que é um movimento bem lento e controlado, tá? É diferente de alguns movimentos, de outros movimentos que são mais livres, né? Que criam uma harmonia maior e uma dinâmica também maior. O fluxo interrompido, né? É o máximo de tensão que se faça para uma interrupção imediata de um movimento. Então, no caso, toda vez que você vai fazer um movimento, você trava um movimento, esse sim origina-se esse fluxo interrompido, né? Por exemplo, o movimento de escovar o dente, ele é isso, eu vou com o movimento para uma direção, o movimento trava e volta. Então, eu tenho muita tensão muscular para que isso aconteça, né? O fluxo interrompido, se a gente pode colocar aqui, que eu coloquei até como exemplo, tá? Eu posso falar aqui do break, tá? O break, ele é muito esse fluxo interrompido. Eu vou fazer um movimento, volto, um movimento mais duro. Essa técnica de Duncan, foi uma coreógrafa, tá, francesa, e o que acontece? Esse fluxo contínuo, ela prezava nos seus movimentos fluxos bem contínuos, que não tivesse essa quebra, um movimento se conectasse com o outro, sem essa quebra, né? Então, era um fluxo mais de boa, um fluxo mais livre, né? Não quer dizer que ela não usava um fluxo controlado, ela usava assim, tá? Nos giros, tá? Vou voltar aqui. Nos giros vai depender do estilo da dança, né? No balé tem um tipo de giro, no street dance tem outro tipo, no contemporâneo outro tipo, mas os giros eles estão presentes em nosso cotidiano, né? Girar no próprio eixo. Isso acontece muito no nosso cotidiano e tem que ter muito experiência quem vai dançar com giros, porque depende muito de um equilíbrio, né? Tem que estar equilibrado. No street dance, no break, eles usam muito giro e esse giro muitas vezes acaba em um desequilíbrio proposital, né? Foi feito a propósito. No caso do balé, você vê que eles ficam em um eixo só aqui, ó. Cria-se um eixo, é claro, isso é um desenho, então não vai ficar 100%. Mas no caso, se você olhar um vídeo de balé, vai ficar o eixo certinho, de cima até embaixo para uma perna, o corpo todo equilibrado formando um eixo e ela girando em cima deste eixo, tá? Eixo é quando eu pego uma linha e passo uma linha somente de cima até embaixo, tá bom? Os saltos, né? Os saltos, utilizando eixos verticais e horizontais, os saltos ou pulos são movimentos que deixam o corpo temporariamente sem suporte, sem qualquer ocorre quando o corpo fica suspenso no ar. Então, no caso, isso é muito usado. Nós usamos isso no nosso dia a dia, mas é muito usado na dança. Ou seja, impulsionado por alguém, né? No caso, que é esse caso aqui, que foi impulsionado por alguém, ou um caso que é impulsionado por conta própria, tá? Que são esses casos aqui. Então, no caso, o que é que acontece? Eu tenho essa força, tá? De impulso, ou por alguém ou por mim mesmo. Você pode lembrar aqueles filmes escolares norte-americanos que passam muito isso, né? Joga naquela polpa assim, eles giram. Então, esses pulos são muito usados, tá bom? Então, é bem interessante a gente saber que na dança é muito usado. Eles usam saltos fortes, fracos, um salto rápido, um salto lento. Para quê? Para dar dinâmica ao espetáculo, tá? Aqui fala sobre eixo, né? Outro ponto é o eixo. O eixo nada mais é do que o fortalecimento das cadeias musculares principais do centro como eixo da movimentação, possibilitando o estudo da sustentação do equilíbrio. Então, observe aqui que eu tenho vários bailarinos, ou bailarinas no caso, e elas estão fazendo um movimento que dá a impressão de ser pode ser uma pessoa só, né? Como aquele monte de braço na cultura indiana, né? Mas eles estão no mesmo eixo. Essa primeira com o pé menor, você vê que tudo há um equilíbrio entre as pernas e os braços, mas o eixo vai estar fixado mais ou menos nessa posição, né, que é a posição do quadril, tá bom? Como aqui também, você vê, ó, o pé dela, dessa dançarina, está mais para dentro. Ela é uma dançarina tipicamente indiana, tá? E você vê que
que ela cria um eixo aqui no meio, ó, do pé até em cima na cabeça. Isso vai causar um fortalecimento do corpo, tá bom? Quando eu falo sobre peso, né, eu falo sobre a qualidade de movimento. Né? Eu posso ter um peso mais, fazer com que o movimento seja mais leve, ou que o movimento seja mais pesado, mais dramático, e essa movimentação vai fazer com que a pessoa entenda o que está acontecendo, tá bom? No caso, a qualidade de movimento refere-se às mudanças de forças utilizadas pelo corpo ao movimentar-se, tá? É passivo, ativo, leve, pesado, transparente, contrapeso e suas graduações, tá bom? Estabilidade e estabilidade. E nós podemos dividir o peso em duas partes principais, que são os leves, né? São o movimento mais leve e o movimento pesado, o peso pesado. O peso leve transmite a sensação de leveza, tá? Com ausência de peso. Como eu posso ser um exemplo, né? Uma bailarina dançando na ponta dos pés. Parece mais leve, a gente sabe que não é, né? Mas parece. Ou um carinho delicado no rosto. Se eu faço um carinho bem delicado no rosto, o movimento parece leve, tá bom? Esse movimento, né? Ele transparece isso. A pessoa que está olhando pensa isso. Já o peso pesado, perdão, existe uma carga maior de força a ser executada. Como, por exemplo, bater um martelo, bater um martelo. Eu preciso de força. Um elefante andando ou dar um soco em alguém. Mas ó, vamos observar essas imagens e vamos dar uma analisada. Aqui, esse corpo não parece pesado. É um movimento que deixa o corpo parecendo leve. Se você olhar, quando você olha para o corpo, você vê com que ele estivesse como se fosse leve, tá bom? Aqui nesse caso, nós temos também outro sistema de mais leveza. Esse é mais leve, tá? Esse aqui, se você for analisar bem, para a mulher parece que ela está leve e para o homem também, mas eu sinto ainda um ar de peso nele, tá? Nesse aqui você pode ver que é totalmente leve, parece que não é nada. Um exemplo que eu dei até em outra aula, tá? Vocês estão vendo ali, ó. Tá, tchau, pessoal. Aqui, ó. Tchau. Não? É assim, homeschool, né? Vamos lá. Então, o que que acontece? Quando eu falo sobre essa questão de peso, como eu estava falando aqui, né? Ó, eu dei até um exemplo no outro vídeo, no vídeo nosso, que foi num podcast que eu fiz para a turma. Eu dei até eu falei sobre a questão daquelas bonecas de pano, que fica dentro da mala. Tem muito aqui na nossa região Nordeste. Fica dentro de uma mala, aí o cara vai lá, tira, parece uma boneca de pano, ele mexe, a boneca se mexe, daqui a pouco vai ver é uma pessoa, né? Dá essa impressão de leveza, Já você vai ver que o movimento aqui faz com que o movimento seja pesado. Muitas vezes não estão nem fazendo força, mas o jeito que fica tudo aqui parece que está bem pesado, tá bom? Pronto, então no caso, hoje a aula foi essa, tá bom? Tem uma pequena atividade aqui, né? Tal que eu vou mandar alguns vídeos complementares, tá aqui, ó. São vídeos complementares, né? Dança, expressão corporal, o que é dança, o que é movimento, tal, para que os alunos possam ver, tá bom? E tem aqui o link do canal do YouTube, que é o Science Agora. Se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, que eu vou postar tanto no Facebook quanto no YouTube. Se você estava lá, se inscreva no canal, tá? Dê uma força pra gente, dê o like, tá certo? A gente tá crescendo devagarzinho. Criamos o canal agora, estamos tentando arrumar as coisas, tá? E aqui eu coloquei, no caso, nesse texto aqui, eu coloquei o nosso vídeo antigo. Como eu estou gravando esse texto agora, não tem como colocar, né, do vídeo. Mas no caso do nosso vídeo antigo, né, do último vídeo, que foi o corpo, o movimento e a aprendizagem, tá? Vai lá, assista nossos vídeos, tem vídeos bacaninhas lá. Nós estamos tentando melhorar a qualidade aqui para que tenha uma melhor aprendizagem, tá bom? Então eu quero falar isso para vocês. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe, tá bom? E que Deus abençoe vocês e tomem cuidado. Até a próxima, tá bom, galerinha?